Boa tarde, Boa tarde. obrigada por se juntar a nós aqui no Fala Portugal. Peço-lhe desde já uma reação a esta detenção. Era de alguma forma expectável? Bom, quem acompanha as notícias já ao longo dos últimos anos percebe que havia um problema com o Luís Filipe Vieira, empresário. De certa forma, ainda não era totalmente claro a forma como o clube poderia estar ou não envolvido neste tipo de situações em que o Luís Filipe Vieira, empresário, poderia estar envolvido. Agora, quando nós olhamos, e com alguma atenção, para a audição a que foi sujeito na Comissão Parlamentar de Inquérito recentemente, nós percebemos as semelhanças de alguma forma, por exemplo, com o caso que aconteceu com João Brardo. E quando vemos aquilo que aconteceu a João Brardo há alguns dias, a única pergunta que nós nos colocamos é quando é que vai acontecer a Luís Filipe Vieira? Porque percebemos que existem várias semelhanças, embora exista uma separação dos personagens, mas a verdade é que existem semelhanças quanto à forma como foi executado e concretizado este estilo de golpe ou de ação que agora o Ministério Público pretende imputar ao cidadão Luís Filipe Vieira. O problema aqui é, acima de tudo, esclarecer a instrumentalização do Sport Lisboa e Benfica para poder, de alguma forma, dar cobertura a todo o tipo de falha e a todo o tipo de negócio que o empresário Luís Filipe Vieira pudesse ter no âmbito do seu foro privado. E a forma como o Benfica servia, de alguma forma, para equilibrar contas e poder também retribuir favores a este universo empresarial com que Luís Filipe Vieira se relacionava. Esse acaba por ser um grande problema. Agora, quando nós olhamos para o tipo de condutas que estão aqui em causa, nós percebemos que isto é um esquema muito simples, é constituir uma empresa, endividá-la ao máximo e depois ela não tem liquidez e obriga as instituições bancárias a ter de reestruturar e de negociar a dívida. Quando o Ministério Público diz no seu comunicado, o TSEAP diz no seu comunicado, que os factos remontam a 2014, nós apercebemos que a empresa Imosteps do Luís Filipe Vieira teve a sua dívida reestruturada no ano 2014. O mesmo ano em que, apesar de insolvente e apesar de registrar números críticos no âmbito negocial, ainda tinha o filho de Luís Filipe Vieira e outro tipo de pessoas a viajarem para o Brasil, em negócios de luxo e tudo mais. A partir dali, foi apenas gerir as coisas e novas reestruturações de dívida quando as instituições não têm praticamente outra hipótese a não ser aceitar. Já que falamos na comissão de inquérito que referiu também João Brardo, este processo também vai mostrar a importância dessas mesmas comissões de inquérito. As pessoas muitas vezes valorizam as comissões parlamentares de inquérito, mas não seja pelas consequências, porque dali não há nenhuma consequência em termos condenatórios ou sancionatórios para quem vai àquelas audições. Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas que lá se deslocam acabam por assumir um excesso de confiança tal que acabam ou por falar demais ou por muitas vezes dar mais informação que acaba por ser contraditória face àquilo que muitas vezes os autos que estão a ser investigados em segredo acabam por revelar. Eu acho que são sempre extremamente importantes as comissões parlamentares de inquérito, nem que seja para conseguir trazer para a sociedade alguma ideia sobre a evolução dos acontecimentos. Quais é que são os passos que se seguem? Agora há 48 horas para Vieira ser presente a juiz, o que é que se segue? Ser presente a juiz não significa que vá já ser inquirido pelo juiz. Significa que, pelo menos, vão ser recolhidos os seus dados pessoais. Tem 48 horas para dar os seus dados pessoais, nome, estado civil, morada, profissão, e depois, a partir dali, poderá demorar ainda algum tempo até verdadeiramente ser colocado diante do juiz e diante do procurador Rosário Teixeira. A partir dali tem duas hipóteses. Ou fala e se pronuncia sobre os factos que lhe devem ser imputados, a defesa deve até solicitar algum prazo para analisar qual é a prova que já existe contra Luís Filipe Vieira e depois, se ele quiser, pode remeter-se ao silêncio. A partir daqui, há a aplicação de uma medida de coação que começa por ser promovida pelo Ministério Público. O juiz de instrução criminal pode propor uma medida de coação mais gravosa, desde que prisão preventiva, por exemplo? Pode promover e pode aplicar a prisão preventiva, desde que não a fundamente com a necessidade de proteger o decurso do inquérito. Porque a titularidade do inquérito cabe ao Ministério Público e aqui, se o juiz de instrução criminal pudesse tomar uma decisão nesse sentido e fundamentasse com a forma como ia prejudicar a recolha de prova e a evolução do inquérito, estaria a ingerir-se na autonomia do Ministério Público. Portanto, o juiz Carlos Alexandre pode justificar qualquer medida de coação desde que não justifique desta forma, a menos que o procurador Rosário Teixeira promova a prisão preventiva. Muito rapidamente, Alexandre, peço-lhe que seja muito breve. Que tipo de moldura penal pode enfrentar Luís Filipe Vieira caso alguns destes crimes sejam... Estamos a falar de 5 crimes. Provavelmente aquele tem uma moldura penal mais baixa será de falsificação de 3 anos. Os outros podem ir todos até 3 deles, pelo menos até 12 anos de prisão. Portanto, estamos a falar de crimes extremamente graves e que justificam a prisão preventiva e até podem justificar, como alternativa, o afastamento ou suspensão de Luís Filipe Vieira do exercício de funções nos cargos do Sport Lisboa e Benfica. Ou seja, isto também é muito importante porque pode significar que Luís Filipe Vieira no Benfica não tenha condições para continuar e possa ser este o fim oficial de Luís Filipe Vieira no Benfica.